Este é o Capcast, nesta semana da Cultura Geek Cap UFPE. E aí, gente, estamos de volta aqui no nosso programa, que já é um grande sucesso, nosso quarto e último Capcast desta temporada, né, desse evento massa que está rolando. E hoje a gente vai falar muito sobre nossa percepção, sobre nossas nerdices e afins, e marcando a comemoração do 25 de maio, a Revolução Gloriosa, o Dia da Toalha, né? É bom lembrar, né? E a cultura geek Cap UFPE. É isso aí. Hoje vocês vão ouvir o que a gente pensa a respeito, parte do que a gente pensa a respeito, que é nerd não vai revelar tudo de uma vez, né? Fala muito. Mas, enfim, ao infinito e além. Professor Wellington. Why so serious? É a minha frase. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aqui assistindo ou ouvindo essa conversa da gente. Valeu, Wellington. Professor Júlio, bem-vindo. E aí, seus nerds? Obrigado, Mário, mas a princesa está em outro castelo. Professora Isis, bem-vinda ao nosso Capcast. Oi, pessoal. Quero, nesse último episódio, né, deixar que ou você morre herói ou vive o suficiente para se tornar vilão. Professora Milena, bem-vinda ao nosso episódio final da temporada. Obrigada, gente. E aí, tudo bem com vocês? Hoje a frase é sobre o que você acredita. Eu acredito no amor e apenas o amor pode salvar o mundo. Muito bem. Sentiram o drama, né? Hoje a gente falou ao longo dos outros episódios, né? Temáticas muito massa, muito bacanas, muito bem colocadas em tempo recorde. Esse algoz que vos fala sempre quase cortando as falas dos melhores momentos, como diria o João Bosco, né? O filme sempre acaba no melhor pedaço. Mas, enfim, é o que tem para hoje. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho do que é ser nerd em primeira pessoa, né? Eu estava dizendo para as colegas aqui que eu não tenho muito o que falar, não. Talvez seja um traço muito consistente da minha nerdice, né? Mas, enfim, a prática de curtir games, HQs, tá? É nisso mais que eu me alinho. Que, aliás, eu mantenho, né? Porque às vezes as pessoas associam a ideia do ser nerd, né? E esse outro conceito geek que tem sido usado mais recentemente como algo associado a uma época, né, da vida, né, cronológica, pessoa mais jovem. Então, quando começam a chegar os boletos, a gente transforma a personalidade, mas tem muita coisa que fica. Então, eu quero, como diria Carlos Fernando e Alceu Valença, que não mate o moleque que mora comigo, pois uma vez nerd, sempre nerd. Vamos lá. Quem continua aí a fala? E aí, gente? Alguém? Se ninguém, eu vou tomando logo, até por conta do nosso Júlio, tempo. vai, manda aí. Vamos lá. A gente sempre, pelo menos eu tive minha infância e adolescência 80, 90, né? Então, sempre, apesar que era uma comunidade grande, mas a gente era meio... Quando eu digo a gente era o pessoal que gostava de quadrinhos, videogame, RPG ainda não tinha chegado. RPG, pelo menos, eu comecei a tomar contato na metade dos anos 90. Então, esse pessoal que buscava mídias mais alternativas, né? Então, alternativas assim, a gente era meio escanteado assim, dos grupos mais populares, né? Não que ficasse nessa dicotomia, se você gosta de videogame, você não joga bola. Eu jogava bola também, eu jogava basquete, jogava futebol. Isso. Mas sempre tinha... mas esse cara joga videogame. Esse cara já tá falando... Eu gostava muito de falar de videogame. Gostava não, ainda gosto. Eu chegava na escola, a gente não tinha internet, eu comprava o dinheiro da mesada que eu recebia, eu era privilegiado ter uma mesada, eu comprava revista, tinha a Ação Games e a Videogame. Eram duas revistas que eu achava muito legal. E aí eu seguia, vai sair jogo e tal. E aí eu lembro que tinha um cara lá, um cara grandão lá na minha sala, eu tava falando com um amigo meu, e aí ele chegou para mim, cara, mas já tá falando de videogame. E eu pensei, mas eu vou falar de quê? Você tá entendendo? Era o que eu vivia, cara. Eu gostava demais. Aqui sempre tinha a briga Sega e Nintendo, e eu vivi muito essa época, né? Quem jogava videogame nessa época tinha o time Nintendo e o time Sega. A Sega são duas empresas japonesas, a Nintendo está até aí hoje em dia,
tem o Nintendo Switch, mas a Sega ela deixou de ser uma desenvolvedora da máquina, né, dos consoles, como a gente chama, para se tornar uma empresa só desenvolvedora de jogos. Então, eu tenho muita lembrança dessa época do videogame. Acho que lembrança boa para mim, né? Eu me via como a gente nem chamava de nerd. Eu acho que a gente estava conversando aqui em off, uma alcunha que apareceu nessa época era o CDF, que começou como um crânio de ferro, cabeça de ferro, e trocou aí para, talvez, fazendo uma alusão aí para o Doutor Estranho, o olho de Agamotto de ferro, quem sabe? Mudou a anatomia. Pensando aí em anatomia que seja. Mas a gente não se chamava disso, a gente só era o pessoal que gostava de videogame, era o pessoal que gostava de RPG. A gente tinha nossas tribos que a gente pensava. E eu gostava demais, eu tenho uma nostalgia por essa época, porque já que você falou nos famigerados boletos, a gente tinha, pelo menos eu não tinha boleto para pagar, né? Isso era coisa com meu pai e minha mãe. Apesar, a gente não tinha uma vida muito de luxo, mas também a nossa vida era de boa. Meus pais tiveram condições de me dar videogame. Eu era assíduo de locadora, que é uma coisa que a gente tinha locadora tanto de filme quanto de videogame. Locadora de videogame era um espaço muito doido. Você tinha umas 10 televisões ligadas em série, cada uma competindo, barulho, aquela cacofonia lá e a gente jogando, né? Mas eu achava massa. Então, as minhas memórias são muito ligadas a videogame mesmo. Eu não sei de você, não sei se mais aqui é gamer. Quadrinhos, é claro, mas aí eu vou deixar mais para falar e depois eu vou pegando o gancho. Bem, altos gatilhos de nostalgia aqui. Do século passado, no meu caso. Eu tenho uma experiência bem diversa. A gente é da mesma geração, mas eu tenho uma experiência diversa porque eu vim de um outro lugar, né? Eu e meu irmão, a gente sempre gostou, né, desse universo de super-heróis. Muito pelo que a gente assistia na TV, pelas animações que a gente tinha acesso. E aí, a gente ficava querendo comprar os quadrinhos, né, e tal, que eu até mencionei em outro programa. Só que a gente não tinha dinheiro. Era babado, assim, a gente, tipo, sobrava moedas da passagem, né, que a gente tinha da escola, aí a gente juntava isso e comprava os quadrinhos, e, tipo, era um por mês, sabe? Quando a gente conseguia. Mas, em contrapartida, por exemplo, a gente, painho e manhinha, tinha como fazer a assinatura da Super Interessante, por exemplo, pra gente. Então, a gente, né, tinha alguns acessos, não tinha outros, mas a gente cresceu nesse meio. A gente nunca teve videogame em casa. Talvez, se eu tivesse videogame, né, eu tivesse também, porque eu, tipo, depois de casada já e tal, casei muito cedo também, né? Mas, enfim, eu comecei a jogar Age of Empires, por exemplo, um negócio que eu virava à noite jogando, sabe? Juntava a galera para jogar. E depois também aí depois eu fui conhecendo RPG. Aí a gente, por exemplo, aqui em casa a gente tem uma comunidade de jogadores de Magic. Nós temos cada um Grimório. As cartinhas. Das cartas, que é um RPG de cartas. Então, foi muito natural, assim, sabe? Eu cresci dentro desse espaço, nunca tive, assim, um espaço que eu não conseguisse falar sobre isso, porque eu falava muito com o meu irmão, né? Era um negócio muito familiar, e continua, assim, eu tenho filhos adolescentes. Então, eu tenho uma filha de 17 e tenho gêmeos de 14. E quando eu falo em comunidade, é porque cada um de nós aqui tem eu, meu marido, e todos três têm o seu deck de cartas de Magic e a gente se junta para jogar. Tu joga com preta ou com branca? Meu deck é de água. Aí o deck são elementos, tem sombras, enfim. E também tem o do pântano. Enfim, isso depende muito, né, da edição do Magic que a gente pegar para jogar. É um universo, gente. É um universo. Tem que ter um episódio só de Magic. Tem que ter um episódio. Inclusive, para eu conhecer, que eu tô aqui fascinado. Mas você joga T1 ou T4? Aí, ó, a gente já tá falando coisas que ninguém vai entender aqui. Fora do contexto, eu vou achar que você tá falando de harmônio aí. Cara, tu lembra do Super Trunfo? Magic é a versão... Desculpa aí, Milena, mas é a versão mais high level do Super Trunfo. Ah, tá. Sabe? A galera que joga Yu-Gi-Oh!, por exemplo, hoje em dia, né? O Magic é uma versão bem mais
né, elaborada, com bem mais possibilidade narrativa e tal. E aí é muito interessante porque, por exemplo, a gente é muito consumidor do universo Marvel, né? E em família. E aí aquela questão, né? A gente falou muito no outro episódio aí sobre a questão da comercialização, né? Dessa questão de mercado e tal. E a gente é entregue. Nós somos entregues. Enfim. Meia culpa, meia culpa, meia Consumidores e cidadãos e cidadãs. A gente fica esperando, entende? Esperando. Por exemplo, a gente está esperando agora o Obi-Wan Kenobi, né? A série ser lançada, que vai ser lançada dia 27, semana que vem, eu acho. A gente acabou Cavaleiro da Lua e a gente faz eventos para assistir juntos, entende? Então a gente se junta, né? E tal, todo mundo. E aí, por exemplo, fica pesquisando como era o personagem nos quadrinhos. Aí a gente descobriu que o personagem do Cavaleiro da Lua tinha zilhões de personalidades, né? Nos quadrinhos e tal. Aí a gente descobriu que nessa narrativa existem algumas personalidades, não vou dar spoiler, né? Existem algumas personalidades exploradas e tal. Então, isso para a gente acaba sendo bastante produtiva. Aí, a minha vivência dentro dessa cultura, além de ser uma pessoa que adora narrativa de ficção, né? E ficção científica, e fantasia, e literatura fantástica, além disso, é uma oportunidade dessa troca, sabe? Desse compartilhar, que eu vivencio tanto dentro, né, da família, e aí os meninos acabam também disseminando dentro dos ambientes que eles circulam, como também enquanto professora. Para mim, é maravilhoso estar aqui, sabe? Conversando com um bando de gente que fala a mesma língua, sabe? E criar, de certa forma, esses ambientes dentro das salas de aula, como eu falei para vocês também no outro episódio. A gente está lendo Isaac Asimov, sabe? Estou lendo com um grupo de alunos e alunas e que eles estão imergindo tanto nas possibilidades de ficção, eles estão construindo as próprias ficções de um modo assim que tem me impressionado. Então, é muito massa a gente ver, sabe? Essa coisa funcionando, essas experiências sendo compartilhadas. Nossa, Mesmo Milena. tendo lugares diferentes, né? Esse aqui é o grande barato da história. E aí, Tá existe vendo? uma história? Eu sempre fui muito influenciada pelo meu irmão. Meu irmão, nerd declarado. E do tempo, hoje ele não mora mais no Brasil. E ele deixou várias malas de HQs guardadas para todo mundo que for visitar, cada uma leva uma. É nesse naipe, assim. Então, então, eu sempre fui muito de tabela, né? E meu esposo também topa muito essas coisas. Na verdade, hoje, a gente compartilha muito desse universo, né? Então, de todas as coisas. Tanto de jogo, parei um pouco de jogar, porque estava ficando viciante. E desde o doutorado, então, e aí emendou com o lugar da coordenação, enfim. Aí parei, mas fico preocupada. Outros né, jogos vorazes aí, né? Porque é bem essa questão de não comer, de você não parar pro jogo e tal. O fluxo. Então, o fluxo precisa, de fato, ter uma mediação aí, uns limites. E aí, hoje em dia eu sou uma grande consumidora, né? De acompanhar as coisas, de investigar, de ver críticas, né, que saem e tudo mais. Mas hoje eu estou mais no ramo do consumismo mesmo, desse universo, mas que eu gosto, né, que eu curto, que me deixa tranquila, que descansa a minha mente. Então é isso, o fluxo é mais ou menos esse hoje. Massa, massa demais. E o nosso amigo nerd Wellington, e aí, cara? Como é que são as coisas aí? Rapaz, eu tava pensando assim, né? Nerd. Sorry, Qual é? Filósofo nerd. Filósofo com nerd. Filósofo nerd. Eu tava pensando assim, qual é o marco zero, né? Assim, quando é que você se reconhece enquanto, né, integrante de uma cultura diferente e tal, e se reconhecer. Eu acho que passa um pouco muito por isso. Eu acho que essa coisa esse evento da cultura geek tem um pouco disso, né? De você às vezes se reconhecer, às vezes se achar todo mundo nesse processo de se individuar, né? Usando aquele conceito de Jung, né? Às vezes vai se sentindo estranho e tal. E é legal quando você consegue encontrar a sua turma
né? As pessoas que gostam das coisas que você gosta e tal. E que quando a gente é criança, adolescente, é muito esse processo, né? Quando você já é adulto, você já sabe, eu gosto disso, eu gosto de HQ, eu gosto de consumir tais ou quais filmes, eu gosto de cultura pop, ou eu tenho fixação em máquinas de escrever antigas, como eu adoro máquina de escrever antiga, né? Led Zeppelin, né? Led Zeppelin, né? Enfim, eu acho que o traço que une todos nós é, de alguma forma, certa fixação por certas coisas, né? Certos objetos de satisfação que são, às vezes, de cultura pop, às vezes de tecnologia. E isso varia muito, mas é engraçado como, apesar de ser muito diferente, cada pessoa acaba encontrando sua turma. Eu acho que essa é a coisa legal. Eu me lembro que, talvez a minha primeira percepção disso foi quando eu estudava numa escola pública e um amigo levou um xadrez enorme que ele tinha de granito. E ele levou esse xadrez lá, que eu fiquei. Era uma coisa bem colonial, porque era de um lado eram portugueses e do outro lado eram indígenas. Assim, Politicamente correto, cara. Total. bem anos 80, isso aí, né? Mas era muito bonito o xadrez, assim. E a gente jogava na hora do recreio. E eu acho que foi a primeira vez que eu comecei assim. E eram sempre as mesmas pessoas. E o pessoal ficava olhando assim, não, que é essa galera aí? Eu devia ser o quê? Quinta série. E era no colégio Eurico Gaspar Dutra, no R11, Bura. E aí esse cara levou, era Nenca, eu me lembro, ele que tinha esse xadrez. E acabou sendo um clube de xadrez, assim. Antes disso, minha mãe me levava sempre para uma banca, existia o Sebo, não sei se você se lembra, da Rua das Flores, que não tem mais, que ele agora está ali ao lado do antigo INSS, mas antigamente ele era na Rua das Flores. E minha mãe sempre me levava lá também, assim, como Milena, uma vez por mês. E a gente ia lá na banca. Eu voltei recentemente e procurei saber se esse cara ainda estava no ramo, que era a Joca, a banca de Joca. Foi minha iniciação nos quadrinhos, porque eu sempre ia lá e comprava, e aí, às vezes, quando eu tinha já alguns, eu já trocava, levava a trocar 2 por 1, aquela coisa toda, né? Então eu também comecei com quadrinhos. Eu tenho até hoje a coleção do Hulk, do Incrível Hulk, formatinho, da Abril. Uma vez eu emprestei o número 1 e o número 2 para um cara, e o cara não me devolveu. São erros da juventude. Se eu visse essa pessoa num dia de chuva, passando, eu com um carro, eu não sei o que é que eu sou capaz. Eu não quero declarar nada disso, mas, por exemplo... Não, mas ele podia estar com os teus quadrinhos, pô. Tu ia molhar o teu material. Não, mas pelo menos uma olharia de sangue, né? Mas, enfim... Muito cuidado nos empréstimos. Não, mas pior que eu nem lembro mais quem é essa pessoa. Depois eu consegui comprar os dois. Eu acho que eu não... Tem um final feliz essa história. Eu não perdoei, mas esqueci. De qualquer forma, eu acho que foi isso. Acho que foi, né, com quadrinhos. E aí, claro, também eu tive a fase de RPG, a fase tardia. Eu também foi, eu acho, no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, que eu comecei joguei uma época, jogava live action. Então, assim, deve haver fotos constrangedoras minhas como um bispo La Sombra, que era um sabá infiltrado. Eu era um sabá infiltrado. Eu era um... Só quem joga RPG vai saber do que eu estou falando. Eu era um Nosferatu antitribo infiltrado na Camarilla. E eu joguei um ano numa mesa sem que as pessoas soubessem que eu era do sabá. Cara, isso é Vampiro à Máscara ou eu tô falando besteira? Vampiro à Máscara. Era como se fosse assim, você é um comunista infiltrado entre, sabe? Cara, eu consumi muito dessas coisas, cara. Quadrinho, RPG, videogame. Cara, que você jogar, eu tava lá. Olha, acho que nosso Milena. tempo, né? Olha a Milena aí querendo falar. Não, rapidinho, assim, sobre isso tudo, né, e tal. Eu sou uma pessoa que eu consumo ainda hoje muito anime e muito dorama. Muito. Eu sou a pessoa que assistiu toda a saga de Cavaleiro do Zodíaco, gente. Eu sou a pessoa que assistiu em DVD, sabe? Eu sou a pessoa que começou a assistir Naruto em DVD. Não existia streaming, sabe? Eu sou a pessoa que fazia DVD de Bleach. Full Metal Alchemist. Entendem? Então, eu sou essa pessoa. Hoje, eu sou uma pessoa entregue aos doramas. Eu sou uma pessoa entregue aos doramas, né? Sou a pessoa que dorme assistindo as novelinhas chinesas. Eu sou essa pessoa que assiste as novelinhas chinesas.
Olha aí. né? E aí né, isso tudo permeando e ainda marcando, né, a minha existência. Eu digo muito que a gente precisa também de um momento que a gente leve a cabecinha da gente para passear, né? E aí eu acho que são esses momentos, assim, apesar de que muitas dessas narrativas elas são construídas com argumentos bem complexos, né? Muito Muitas bem, minha delas. gente. E depois de todas essas falas fantásticas, eu não sei vocês, a ideia era continuar falando muito, mas o tempo urge e a gente sabe que tem muito quadrinho para a gente ler depois desse programa, então a gente não vai usar o tempo para isso. Fica uma gratidão imensa a toda a equipe, a toda a comunidade do colégio, a essa mesa fantástica que aqui está posta e que acompanha a gente nesses 4 episódios desta temporada. E é isso aí, com isso a gente finaliza os nossos 4 Capcasts desta temporada. Kelvin. Gratidão, minha gente. Oi. Diz para as pessoas que, se quiserem que tenha continuação, bota no comentário. Boa. Exatamente. Se vocês quiserem, anotem aí, usem uma boa argumentação. Clica uma boa no sininho, sintaxe, ative as notificações. Isso, toda essa. E diga, nós queremos mais. Se inscreva no nosso canal. Exatamente. A gente volta para tratar desses e de outros assuntos. Beleza, gente? Então, Valeu. Saúde, sucesso. Não teve musiquinha, não? Tem, sim. Lá vou eu agora. Ah, tá. Tá bom. Oh. Muito bem. Esse é o momento que deve estar passando os créditos. Olha o bichinho, massa. Muito bem. Ó, cada um mostrando. A minha Edna. Não vale, mesmo não vou. Não vale. Se soubesse que era para mostrar, eu tinha pego o meu também. Né? Edna Modas. Amo Peguei aqui Edna atrás. Modas. Atrás, cara. Aqui, ó, Donatello. Cadê meu Donatello? Olha, Donatello. Júlio tem. Donatello, cara. Acabou. Donatello. Donatello. Quando eu penso aqui. nas tartarugas, eu só lembro de pizza. Vou dar stop agora, viu? Valeu, menino.